Amém? Irmãos, nós estamos com a série Por uma Igreja Unida, e neste domingo nós estamos compartilhando sobre o tema Unidos no Jejum. O texto que eu vou ler é o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 6, o verso 16 até o verso 18. Você pode acompanhar a leitura que eu farei do texto bíblico que está sendo projetado, ou você pode usar a sua Bíblia, o aplicativo que você tem em mãos. A palavra do Senhor diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra que lemos. Obrigado porque ela é fiel, a Tua palavra é profunda e ela ministra aos nossos corações como precisamos. A palavra não é minha, é do Senhor. Fala o coração da Tua igreja, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Estamos falando sobre Por uma Igreja Unida, e nesta quarta-feira nós vamos iniciar 21 dias de jejum e oração. E eu já quero aproveitar e fazer esse convite para você. Quarta-feira esteja aqui às 20 horas. Vai ser um momento muito especial da nossa igreja. Vai ser um momento de darmos a largada nesses 21 dias. E hoje nós estamos falando sobre esse tema, Unidos no Jejum. E eu quero primeiro dar um destaque para que a gente entenda qual era o propósito do jejum no tempo de Jesus. Por que as pessoas jejuavam? Qual era o sentido disso? E a primeira coisa que nós vemos aqui, que nós temos como informação, que o motivo do jejum era para purificar. Era tempo das pessoas se purificarem, e isso vinha de uma ordenança do Senhor, que está lá em Levíticos, capítulo de número 16. A partir do verso 19 especificamente, nós vamos ver que o Senhor disse que o Senhor nosso Deus falou a Moisés que isto seria por estatuto perpétuo. E o motivo de Deus ter dado essas orientações a Moisés era para que depois das mortes dos filhos de Arão, eles soubessem qual era a forma ou a maneira que deveriam se aproximar, porque Nadab e Abiú tinham colocado fogo estranho na presença do Senhor, e por fazerem de uma forma não correta, por fazerem de uma forma que não agradava o coração de Deus, por fazer de uma forma que podemos dizer até desleixada, isso levou à morte. E esse jejum, que era o jejum da purificação, era um jejum que era feito pelo menos uma vez no ano. Esse era obrigatório, esse jejum. Esse jejum tinha que ser feito para que o povo não esquecesse que não é possível, que não pode ser feito de qualquer forma a aproximação de Deus sem que haja santificação, sem que haja essa responsabilidade em se santificar. O segundo propósito que eles jejuavam também era para lamentar. Existia um dia no calendário judeu, o 9º dia do mês de Abib, que era promovido uma recordação da destruição do templo. E nesse dia, dá licença meus irmãos, nesse dia, o que acontecia? Eles eram convocados para que eles jejuassem, chorassem, lamentassem, lembrassem que não existia mais o templo. Não existia mais esse local onde eles podiam adorar ao Senhor. Lembrasse do luto pela perda desse espaço, a perda do templo, ou seja, por não terem mais Deus presente junto com eles. E esse jejuar para lamentar era o jejum do luto, que era feito também uma vez no ano. Ou seja, haviam 2 jejuns que deveriam ser feitos: o jejum da purificação e o jejum do lamento, aonde eles faziam. Mas havia um terceiro tipo de jejum que também era muito importante ser feito, que era o jejum do arrependimento. Esse jejum do arrependimento era ordenado para realizar em situações de grande calamidade, momento em que eles estavam vivendo dificuldades, como por exemplo um tempo de seca,
um tempo de falta de água, um tempo de falta da oportunidade de ter uma boa colheita, ou quando eles estivessem passando por um tempo de epidemias, de guerras ou pragas, e nestes momentos eram convocados pelo rei um tempo deles jejuarem, e existiam dias específicos. Eles fariam isso nas segundas e nas quintas-feiras. Eles fariam isso de maneira pública, eles sairiam às ruas e ali eles adorariam juntos e fariam esse tempo também de jejum do arrependimento. Quando nós lembramos de Jonas, lembramos que ele foi até Nínive, e quando ele foi até Nínive falou que Deus iria trazer condenação sobre o povo, que eles seriam destruídos, o rei decretou esse tipo de jejum, o jejum de decreto. E desse jejum, a forma de jejuar era muito bem explicada e orientada como deveria ser feito. Esse jejum deveria ser feito de uma maneira muito severa. Havia de conhecimento geral, uma orientação, uma informação, algo que eles entendiam que era importante na prática, era que no dia desse jejum, não se podia comer a quantia que fosse mais do que uma tâmara, ou beber um tanto de água que cabe no gole. E quem fizesse isso seria culpado, ou seja, uma tâmara é uma frutinha desse tamanho. Um gole de água é o que cabe na boca da pessoa. Nesses dias, nem sequer era permitido que a pessoa levantasse e lavasse o seu rosto e se arrumasse. Como ela acordava, ela ficaria naquele dia. Naquele momento de jejum que eles iriam fazer, também era proibido ungir o corpo. Entenda-se aqui, ungir o corpo era até passar um perfume e ficar cheiroso. Não poderia fazer isso. Deveria manter-se como está. Deveria também nesse dia, além de estar dessa forma, aspergir sobre si cinzas. Em alguns casos usavam roupas feitas de pano de saco. Andar descalço nesse dia, adotar uma expressão de tristeza. E a pessoa em todo esse momento de jejum, ela deveria parecer publicamente para todas as pessoas que ela era insignificante. O propósito de tudo isso, da pessoa jejuar dessa forma, era que ela deveria ocultar a possibilidade de qualquer brilho que ela tivesse em si mesma. O jejum normalmente, que era feito dessa forma, durava do amanhecer do dia até o final do dia. Esse jejum era feito nessas datas, mas as pessoas que praticavam além dessas datas, que observavam o jejum mais do que as datas que eram obrigatórias, essas pessoas eram tidas em altíssima consideração pela sociedade. As pessoas olhavam para ela e o senso comum era que sobre quem jejuava dessa forma, que essa pessoa havia conquistado um mérito especial perto de Deus. Essa pessoa tinha uma aproximação de Deus mais profunda de qualquer outra pessoa por fazer o jejum desta forma. E por isso muitas vezes a prática desse jejum, além dos dias observados, além dos dias que eram obrigatórios a ser feitos, era feita na grande maioria das vezes, com a intenção de chamar a atenção para si. Olhe para mim, olha como eu sofro, olha como eu padeço para me aproximar de Deus, estar mais perto do Senhor. A intenção era que as pessoas olhassem e vissem para ele, realmente essa pessoa é muito santa, realmente essa pessoa tem um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Então, quando nós lemos esse texto no início da mensagem, que é a base da nossa pregação, nós vemos que Jesus está através dessas palavras, nesse verso, fazendo uma crítica à hipocrisia na atitude da forma de jejuar, na maneira deles fazerem dessa forma. O que Jesus pretendia ensinar é que o jejum não tem nada a ver com isso, mas o jejum começava a partir de um pensamento íntimo de arrependimento, de compreender que quem estava em jejum tinha que primeiro olhar para dentro de si. Não deveria ter toda essa atitude externa, deveria ser de alguém que tem um coração curvado diante do Senhor, e para isso ser real, precisava ser exercido com discrição. Precisava ser algo muito íntimo. A atitude de jejum não pode ser algo decretado. A atitude de jejum que Jesus critica não pode ser algo que deve ser entendido, estou fazendo porque foi obrigado, porque disseram que eu tenho que fazer, mas precisa ser espontâneo. Quem jejua
Quem faz isso, quem faz esse tipo de renúncia, faz isso sem imposição de ninguém, mas entendendo que ele precisa tomar essa atitude, e ele a si mesmo se impõe aquilo que ele vai renunciar. Quem jejua expressa ao próximo um ânimo de alegria e não de tristeza, como eles tinham aprendido e assim eles praticavam. Por isso, os princípios e valores do reino de Deus, que são revelados no Sermão do Monte, confrontavam as práticas religiosas daquela época. O que Jesus ensina aqui para os seus discípulos, para aqueles que seguem, é algo que vai além da compreensão daquilo que eles compreendem que pode ser possível. As pessoas estavam preocupadas em demonstrar que jejuavam, queriam que os outros olhassem e vissem o seu sacrifício, mas Jesus olha para os seus discípulos falando essas palavras, e ele diz algumas lições que nós aprendemos aqui. A primeira lição que Jesus ensina, quando ele fala isso para os seus discípulos, que o que importa é o secreto. O que importa é o secreto, não o público, não o que as pessoas veem, não o que as pessoas falam de nós, mas o que importa é o secreto. Lembremos que esse texto que nós estamos compartilhando nessa noite na mensagem faz parte do Sermão do Monte. Se você voltar alguns versos, nos versos 5 e 6, você vai ver que Jesus deu uma orientação aos seus discípulos, dizendo assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando vocês orarem, entrem no seu quarto, feche a porta deste quarto e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. O que importa, meus irmãos, quando nós jejuamos, o que importa é o que nós fazemos no secreto. Por isso Jesus inicia: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, não ajam dessa forma, não queiram parecer para os outros toda tristeza, não queiram chamar a atenção para vocês dessa forma. Quando vocês jejuarem, não façam disso um espetáculo público, porque quando nós fazemos, ou quando eles faziam isso desta forma, o jejum cheirava a falsidade, a hipocrisia, aquela interpretação pública de martírio. Não passava, na verdade, de um disfarce que eles estavam colocando em si para encobrir o relacionamento superficial que eles tinham, na verdade, com Deus. Você percebe, meus irmãos, que quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos como o ser humano tem a dificuldade de ficar a sós com Deus. Jejum, quando nós fazemos, jejum quando nós dedicamos esse tempo, é um tempo que nós fazemos para ficar em abstinência, para nos consagrarmos ao Senhor. Jejum é um tempo onde somos moldados pelo Senhor, para ficarmos apenas com aquilo que é necessário para Deus nos usar. Somos moldados para entendermos que quando Deus nos usar, não dependeu de nada do que nós temos, mas dependeu de tudo que o Senhor nos deu. Quando nós jejuamos e entendemos que o que importa é secreto, nós entendemos que o Senhor, nesse momento, Ele leva-nos a termos o tamanho certo para sermos usados por Ele. Abstinência significa privar-se do uso de alguma coisa, de algum alimento. E quando eu meditava e pensava a respeito disso, talvez você aí já pensou, e nós estávamos conversando entre ontem e hoje com algumas pessoas, iam falar: eu vou jejuar disso, eu vou jejuar daquilo, eu vou deixar um tempo as redes sociais, eu vou deixar de beber um café, que eu gosto de tomar muito café. E nós fomos falando a respeito disso, mas quando eu meditava a respeito dessa questão da abstinência, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos no jejum é jejuar para não fazer nada. Porque nós estamos sempre correndo, fazendo um monte de coisa, enchendo a nossa agenda, nos preocupando com muitas coisas, atarefado com muitas coisas. E uma das coisas que eu acredito que nós precisamos jejuar é jejuar para não fazer nada.
para que nesse nada que a gente não vai fazer e que a gente não vai se comprometer com nada, nós vamos investir a um tempo de oração, a um tempo de contemplação, um tempo de leitura da palavra do Senhor, tempo de ouvir a voz de Deus falando conosco e ministrando aos nossos corações. Então, no tempo que você tirar para jejuar, seja do que for, daquele tempo que você dedicava para qualquer coisa, ou seja da alimentação, ou seja do que for que Deus está colocando no teu coração, nesse tempo, chega assim: Senhor, nessa hora, nessa meia hora, nesse período de dia, eu não quero fazer outra coisa, que não seja simplesmente ficar aqui para ouvir a Tua voz, ficar aqui, Senhor, para deixar o Senhor ministrar e falar no meu coração. O propósito da orientação de Jesus para seus discípulos era para que eles não percam tempo com o que não é essencial, para que eles dediquem esse tempo, esse momento em consagrar-se ao Senhor e ouvir a voz de Deus. Uma vez eu vivi uma experiência que foi muito marcante para mim com a Sara, minha filha. A gente, morando lá em Curitiba, tem um parque, o Parque Barigui, que era a caminho da nossa casa para a igreja. E eu sempre ia com os jovens, e a Sara sempre estava comigo. A Sara tinha uns 4, 5 anos. E um dia nós passamos na frente daquele parque, e ela olhou: pai, eu quero vir com você aqui no Parque Barigui. Eu falei: tá bom, filha, quando tiver outra programação a gente vem dos jovens. Ela falou: não, pai, eu quero vir com você. Aí eu falei para a Beth: amor, próximo sábado eu vou passar a tarde com a Sara e a gente vai no parque. E lá eu fui com a Sara, andei de skate, brincamos, fizemos um monte de coisa, e daqui a pouco nós sentamos numa escada parecida como essa, e eu falei assim: filha, o que mais que você quer fazer? O que você quer? Onde você quer agora? Ela falou, ela sem olhar para mim, mas bebendo um suquinho, ela falou: pai, eu não quero ir para lugar nenhum, eu só quero ficar com você. Aquilo tocou o meu coração, aquilo ministrou o meu coração. Quando nós falamos de que o que importa é o secreto, é a gente entender que nesse tempo nós vamos ficar só com Deus. E o Senhor ministrou no meu coração naquele dia: Jonathan, da mesma forma que a tua filha falou isso para você, o que eu quero muitas vezes não é que você faça coisas, mas que você pare e tenha um tempo comigo. Que você pare e tenha um tempo em que você possa ouvir a minha voz. É isso que nós precisamos fazer. A segunda lição que nós aprendemos é que o lugar secreto só tem espaço para dois. O lugar secreto só tem espaço para você e Deus. E por que só tem espaço para dois? Porque jejum é um tempo de abstinência, é um tempo de privação. Falei isso de manhã e quero repetir de novo. Quando Elias viveu uma das maiores experiências, mais marcantes do povo de Israel, quando ele desafiou os profetas de Baal diante de Acabe. Ele falou assim: olha, vamos ver quem é o Deus de verdade, se é Baal ou se é o Deus, o Senhor dos exércitos. E ele clamou por fogo, e o fogo caiu do céu. Naquele momento, numa certa circunstância, Deus falou: vai para Querite, é lá que você tem que ficar. Eu acredito que se hoje nós vivêssemos uma situação semelhante, não precisa nem ser igual a essa, nós seríamos muito tentados a dizer que essa voz que nos manda para Querite não é a voz de Deus, porque nós temos que ficar no lugar público. Nós precisamos compartilhar o que Deus fez, como agiu, como usou a nossa vida. E quando Deus levou Elias para aquele lugar, para Querite, ele ficou num lugar específico que tinha uma fonte. Essa fonte, meus irmãos, ela não jorrava da terra, mas ela era o derretimento da geleira que estava no alto da montanha e gerava uma trilha de água. Não chegava nem a ser um riacho, mas ali ele podia pegar água e beber, e todos os dias Deus mandava os corvos para alimentá-lo. Ele não tinha garantia do alimento de amanhã, ele não sabia quanto tempo aquela água ia durar, e ele ficou ali até enquanto a água desceu da montanha, e até enquanto os corvos trouxeram alimento para ele. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas Querite significa colocar do tamanho certo. O lugar secreto só tem espaço para dois, porque nesse lugar o Senhor vai tirar de nós tudo que não precisa estar em nossas vidas. Quantas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo se afastou da multidão,
e foi para lugares desertos. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo deixou os seus discípulos e fez a mesma coisa, e encontrou lugares onde Ele podia ficar a sós com Deus, porque o lugar secreto só tem espaço para dois, para você e o Senhor. Mas quantas vezes nós somos tentados quando preparamos esse lugar, olha, eu vou ter esse momento só eu e Deus, e daqui a pouco nós mexemos no celular, daqui a pouco nós distraímos com uma coisa, daqui a pouco nós distraímos com outras coisas, e aquilo vai tomando nosso tempo, e quando a gente vê, o tempo fica tão curto para nós dedicarmos ao Senhor, tão curto para ouvirmos a voz do Senhor. E esse tem sido um grande desafio. Por que desse desafio? Porque a nossa natureza é pecadora, e a nossa carne quer cada vez mais as coisas da carne, não as coisas de Deus. Lembre que Adão, quando estava no jardim do Éden, onde tudo era perfeito, na presença de Deus, na viração do dia, Deus vinha e sentava com Adão e conversava com ele. Você já imaginou essa cena? Estávamos agora louvando, adorando o Senhor, os irmãos do meu lado ali glorificando, louvando o nome do Senhor. É tão bom quando nós estamos cantando e sentindo essa presença do Senhor nos cânticos, na adoração, mas isso não se compara com o que Adão viveu, de sentar todos os dias na presença de Deus. Mas um dia Deus desceu e falou: Adão, onde tu estás? E Adão disse: Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. Ele pecou. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente fuja desse lugar onde tem espaço só para dois. O lugar secreto só tem lugar para dois. Porém nós fazemos obstáculos para não ficarmos a sós com Deus por conta da nossa natureza. Lembre-se do que a palavra do Senhor fala para nós lá em Gálatas capítulo 5 verso 17, que é uma luta entre a carne e o espírito. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Quando nós jejuamos, nós colocamos a carne no seu devido lugar, porque mortificamos a nossa vontade para vivermos a vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. A terceira lição que nós aprendemos com Jesus aqui é que neste lugar você será recompensado. Neste lugar você vai viver algo muito especial. Perceba que no final do verso 12, nas últimas palavras de Jesus nesse texto, ele disse assim: o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Quando nós pensamos recompensa, talvez a gente possa interpretar, ou já ter ouvido uma interpretação diferente do que seja essa recompensa. Vamos lembrar que no início eu compartilhei sobre os fariseus, os religiosos que jejuavam, e eles esperavam uma recompensa que acontecia publicamente quando as pessoas elogiavam eles, e quando eles recebiam o respeito das autoridades, dizendo: olha, realmente ele é uma pessoa muito próxima do Senhor. E aqui recompensa para eles era sinal de bênção, ou seja, barganha. Se eu jejuar, Deus vai me abençoar. Se eu jejuar, eu vou determinar para Deus fazer tal coisa. Eu vou impor isso, impor aquilo. E não é isso que Jesus está dizendo. John Wesley, no seu livro O Sermão do Monte, ele diz: se entendermos que o jejum gera uma conexão entre as bênçãos que Deus nos dá, estamos completamente enganados. Nós somos abençoados, irmãos, pelas misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Isso é motivo para você dar glória a Deus. Isso é um motivo para nós louvarmos ao Senhor todos os dias. Nós somos abençoados porque o Senhor olhou para nós e disse: eu vou fazer de vocês mais que vencedores. Eu vou fazer de vocês um povo muito abençoado. Nós somos abençoados porque Ele nos ama. É por isso que nós louvamos e agradecemos as bênçãos do Senhor. E a recompensa que Jesus diz que seus discípulos receberão, não quer propor barganha. Jejue e Deus vai te abençoar. Não é isso que Jesus está falando. Mas esse jejum em secreto lhe dará uma recompensa sim. Esse jejum em secreto vai fazer com que Deus te dê um presente. Que presente é esse que o Senhor Jesus está falando que o Pai vai nos dar? Presta atenção numa coisa. A forma de jejuar tinha um propósito das pessoas poderem se aproximar de Deus.
Quando nós olhamos para isso, nós vemos que apesar dos excessos, apesar dos equívocos, o que o homem mais desejava era estar próximo de Deus. Chegaram mais pertinho dele, conscientemente, ele sabia que não podia se aproximar de Deus. Ele sabia e aprendeu que Deus habitava no templo, e Deus habitava neste lugar que era o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, e ele tinha que entrar totalmente consagrado para esse momento. Ele não podia fazer isso de qualquer forma. Mas então pensemos que talvez alguns acreditavam que poderiam pelo menos olhar o Santo dos Santos. Não, eles não podiam fazer isso também, porque era o santuário, e no santuário só os sacerdotes podiam entrar, de acordo com as escalas e os sorteios, ou a sorte que era lançada para qual dos sacerdotes ia entrar. Aliás, tinham sacerdotes que passariam uma vida inteira sendo sacerdote, nunca teriam o privilégio de ter uma experiência no santuário. Aí nós vemos que havia uma outra questão que deixava clara a consciência de que eles não podiam estar próximos de Deus. Eles não eram da tribo de Levi, e eles precisavam, para poder falar com Deus, que um sacerdote, diante de um sacerdote, eles botassem a mão sobre o animal e ali confessassem o pecado, e o sacerdote fosse o canal ou a pessoa que iria absolvê-los dos seus pecados. E nem todos, meus irmãos, tinham acesso ao templo. Eles não tinham acesso ao templo de tal forma que, quando nós olhamos para os salmos, principalmente os salmos que eram cantados nas peregrinações, como o Salmo 84, expressavam isso de maneira muito clara, quando eles diziam assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Eles tinham um desejo de chegar no templo do Senhor e olhar para o templo, mas não poder entrar no templo e estar perto do Senhor, porque o que eles mais desejavam era estar na casa do Senhor, e o mais perto que eles podiam estar, talvez fosse no pátio do templo. Então jejuar daquela forma, então praticar o jejum daquela forma, era entendido que era a maneira que eles poderiam estar perto do Senhor. E alguém ensinou, alguém orientou que devia ser feito daquela forma para se aproximar do Senhor. E aí nós voltamos à recompensa que Jesus fala para os seus discípulos: quando vocês jejuarem, não façam como eles, não façam dessa forma, mas façam em secreto, e o seu Pai os recompensará. O que Jesus está querendo dizer aqui é que aqueles que jejuam em secreto, eles têm a oportunidade de estar com Deus face a face. Os que jejuam em secreto têm a oportunidade de ver o Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, além do véu. O que Jesus está ensinando é que quando eles experimentarem esse tipo de jejum que é feito em secreto, quando eles fizerem isso, nunca mais eles vão querer qualquer outro tipo de recompensa, porque estar diante do Senhor é a melhor coisa que eles podem viver. Lembre que quando Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe no alto da montanha, e lá Jesus se revela como o próprio Filho de Deus, e eles veem junto Moisés e Elias. Pedro fala assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, Senhor, eu construirei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque, irmãos, depois que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, um encontro que faz com que a gente enxergue além do véu, é a melhor recompensa que você pode ter, é a melhor experiência que a gente pode ter. Quando nós pensamos nisso, nós vemos que ainda hoje existem pessoas que querem se aproximar do Senhor, e talvez estão procurando vários tipos de forma para se aproximar do Senhor. Talvez pensando que se fizer o jejum com um sentimento de sacrifício, Deus vai ficar mais próximo de Deus. Não é isso, irmãos. O jejum, tempo de consagrar-se, o tempo de termos essa intimidade com Deus, vai tirando de nós o que não serve, para que a gente possa ouvir melhor a voz de Deus. De manhã eu fiz um comentário. Jerusalém não tem mais o templo, está destruído, mas tem
um muro, conhecido como o Muro das Lamentações. Esse muro faz parte de um dos muros externos do templo. E ainda hoje tem pessoas que vão lá nesse muro, se encostam nele, oram, são fiéis a Deus. Eles gostariam tanto de poder ter essa experiência de conhecer a Deus face a face. E sabe, irmãos, muitas vezes nós criamos os nossos muros. Muitas vezes nós criamos obstáculos que nos impedem de ver Deus face a face, porque nós não vamos para esse lugar, que é o lugar secreto da presença do Senhor. Nós vamos iniciar quarta-feira, 21 dias de jejum e oração. Eu não sei o que você vai jejuar, mas eu quero te animar e te encorajar que nesse tempo que você vai jejuar, que você se aproxime do Senhor em secreto, para que o Senhor te leve a esse encontro onde você pode vê-lo face a face, onde você pode ouvir a voz do Senhor de uma forma especial. Sexta-feira eu ouvi um testemunho que tocou muito meu coração. Não sei se eu vou falar de maneira certa, mas aquilo encheu o meu coração. Até pedi para a irmã Maria Silvia se eu podia falar. Falou, pastor, pode falar, não tem problema. Dordeto compartilhou com a gente, falou assim, a minha mãe contou um testemunho. A irmã Maria Silvia vem de manhã aqui para a igreja, chegando na frente aqui do nosso vizinho, viu um motociclista, e ela ouviu a voz do Senhor falando, dê bom dia para ele. Dê bom dia e olhe nos olhos dele. E ela fez isso. Ela continuou caminhando, a pessoa respondeu, e o motociclista seguiu ela, parou e falou com ela, falou assim, olha, faz anos que eu trabalho fazendo entrega, e fazia muito tempo que ninguém dava bom dia e olhava dos meus olhos desse jeito. Quando nós vamos para o lugar secreto, quando nós temos essa intimidade com o Senhor dessa forma, o Senhor fala com a gente como se estivesse do nosso lado. Por isso eu quero te desafiar, se aproxime do Senhor em secreto, para que você o veja e você escute Ele dessa forma. Amém? Que Deus abençoe sua vida.